Shalom, a paz do Senhor, Evangelista Samarone, para mais um vídeo desse canal aqui. Hoje vamos falar onde é que a Bíblia menciona o primeiro dízimo da Bíblia. E quem foi esse personagem que se destacou? Porque a sua oferta foi tão agradável a Deus, que Deus se agradou tanto e tomou esse gesto como, sabe? Aí Deus não deixou como mandamento, e sim uma ordenança. O dízimo é uma ordenança de Deus, não é um mandamento. O mandamento são 10. Você sabe que aqueles 10 você tem que fazer sempre, e o dízimo não é um mandamento. É uma ordenança, é uma ordem direta. Em Malaquias 3:10 fala que é Deus dizendo: trazei todos o dízimo na casa do Senhor, para que haja abastança. Depois ele pede para fazer prova dele, para trazer. É uma ordenança. Ninguém pode ir contra a ordem de Deus, é uma ordenança. Porque Deus se agradou de um gesto que alguém fez, e vamos falar desse personagem. Quem foi esse personagem que se destacou, acabou ofertando a Deus uma oferta, e aí acabou criando, de certa forma ele acabou criando o dízimo. Foi esse personagem. Vamos ler. Para você entender, vamos ler um livro baseado, segundo nos escreveu o Josué. Josué começou falando algo que é interessante para você vai entender. Josué 24, versículo 2. Josué, capítulo 24 e versículo 2. Ó Josué falando, ó que Josué fala. Então Josué disse ao povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: da além do rio, e antigamente vossos pais habitavam, Terá, pai de Abraão, e de Naor, serviam a outros deuses. Então Josué está falando de um personagem, Naor e Abraão, são dois irmãos. E Josué está falando, os seus pais, os seus antepassados serviam deuses estranhos, outros deuses. E o que eu quero chamar a atenção, que o Terá, que é o mesmo pai de Naor e de Abrão, então esse povo se multiplicou grandemente, por isso que ele chama a atenção, vossos pais, está falando para dois irmãos, Naor e Abraão. São dois irmãos, filhos do mesmo pai. E vossos pais serviam a outros deuses. Tem um livro que chama-se O Grande Comentário sobre Gênesis. Eu não sei como é que pronuncia isso, que é em hebraico, devido a uma comunidade aí rabina cristã que fez esse comentário sobre Gênesis. E os hebreus, os judeus, até o dia de hoje, têm como memória, gravar suas memórias num livro. De ter certo tempos em tempos eles leem para suas gerações futuras, para que não se perca a sua história, a sua linhagem. Então eles têm essa mania de escrever tudo que se passa. Então alguém escreveu isso aqui. Aí esse grande comentário feito essa comunidade rabínica cristã, eu não sei como é que se lê, é Midrash Berezim Rabá. É o nome do livro, capítulo 38, versículo 13. É um livro que eles têm sobre as suas memórias antigas, sobre suas memórias não, sobre os comentários do livro de Gênesis. Essa comunidade fez. E aí tem muitas coisas que tá em livros apócrifos, e algum comentário, algum documentário dos hebreus, da história dos judeus, sabe, o historiador. Tem muitos livros, muitas coisas escritas que Jesus fez, que algum profeta fez, que não está na Bíblia, mas que de fato é verdade. Uma delas é isso aqui, esse comentário que essa comunidade rabínica fez, que ele fala sobre a idolatria. E ele diz nesse livro que o pai de Terá era escultor. E eles faziam imagem de escultura. Ele fazia imagem de escultura, né?
com a madeira de acácia, que é uma madeira muito cheirosa e muito macia para se lapidar. Então ele fazia imagem de escultura, né? E vendia. Ele tinha um comércio, ele tinha uma lojinha com muitas estatuetas, porque ele era escultor. E diz esse livro, esse comentário deles, que um dia Terá precisou sair, fazer alguma coisa, e pediu para Abrão ficar na tenda dele um dia ali, pudesse chegar alguém para comprar alguma coisa. Aí o menino, muito inteligente por Deus, ficou ali desconfiado. Aí chegou um cliente, diz esse livro deles, esse Midrash. Aí chegou um cliente, aí Abraão perguntou: me desculpa, mas o senhor tem quantos anos? Aí o cidadão falou assim: eu tenho 50 anos. O senhor já de idade falou: eu tenho 50 anos. Abraão deu uma risadinha e falou assim: muito bem. O senhor gostaria de adquirir uma estátua de um Deus que foi feito ontem? Foi criado ontem? Meu pai fez ontem. Quer servir um Deus que foi criado ontem? Meu pai fez ele ontem. Aí o homem, desconfiado, muito envergonhado, saiu humilhado, sem falar nada, e foi embora. Sabe? Aí daqui a pouco Abrão olhou aquelas estatuetas e falou: não, isso aqui não tá certo não. Pegou um pedaço de pau, quebrou tudo, mas estátua do pai, mas quebrou tudo, não deixou uma, não, só deixou uma inteira. Mas quebrou tudo a pau, mas afofou de pau aquelas estátuas. Oh, Abrão, me representa, hein? Abrão quebrou todas as estatuetas, afofou tudo no pau. Aí o pai dele chegando, viu que ia chegando, ele disfarçou, jogou o pau em cima de uma estatueta maior, que ele não conseguiu quebrar, e deixou o bastão de madeira ali na mão, escorado nessa estátua maior. Aí o pai de Abrão chegou, disse que perguntou: Abrão, o que aconteceu aqui, meu filho? Aí Abrão: pai, você não sabe o que aconteceu. Não é que esse Deus aí, ó, esse grandão aí, não pegou esse bastão de madeira, não quebrou todas as estatuetas aí? Aí Abrão, o pai de Abrão, o Terá, falou: mas Abrão, meu filho, isso é impossível, meu filho, porque essas estátuas não têm fôlego, não têm entendimento, e por si só elas não podem fazer nada. Aí Abrão: pai, você presta atenção no que você está falando, presta atenção no que você está falando. E por que você adora essas estátuas então? Se elas não têm entendimento, não têm fôlego de vida e por si só não podem fazer nada. Por que o Senhor adora essas estátuas ainda? Foi nessa hora que Deus viu o gesto de Abraão e se agradou de Abrão. Terá ficou muito envergonhado, baixou a cabeça e não respondeu palavra. Não respondeu palavra. Então essa atitude de Abrão, esta primeira atitude de Abrão, Deus lá do céu vendo isso, mas se agradou demais. Porque ele vivia meio a uma comunidade idólatra. O seu pai fazia imagem de escultura. O seu pai fazia as estatuetas. E ele mesmo testificou para o Abrão que elas por si só não têm fôlego de vida, elas por si só não poderiam fazer nada por ninguém, muito menos quebrar as estatuetas ali que aconteceu. Foi Abrão que quebrou e botou a culpa na estátua. E Abrão falou: pai, o senhor está vendo que o senhor mesmo está falando? Que elas não têm fôlego, por si só não podem fazer nada, e por que você adora essas estátuas? O pai de Abrão ficou muito envergonhado, sem responder palavra, coçou a cabeça e não falou nada. E nessa hora que Deus se agradou de Abrão, do gesto de Abraão, vivendo mesmo em meio a essa comunidade, vivendo em meio a essa situação. Poderia ser este o ofício de Abraão? Poderia, porque os ofícios antigamente desse sistema patriarcal passava-se de pai para filho o ofício do pai, a profissão do pai. Você entende? Era para ser um Abrão hoje, quem sabe não sei, o seu nome significa pai de multidões. Já pensou se Abrão tivesse ficado com o ofício do pai?
Abraão seria chamado hoje de pai das milhares de imagens do mundo, pai de ídolos. Olha, graças a Deus que não é esse o nome dele, pai de multidões. Em Abraão tem uma promessa que Deus fez em Abraão e é uma bênção que paira sobre ele, sobre a nação de Israel. Deus deu uma bênção para ele e disse: Abraão, bendita seria todas as nações da terra, e quem te abençoar, eu abençoarei. Quem te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Tem uma bênção sobre Abraão, sobre a nação de Israel. E quando a gente vê que teve uma guerra lá, são 5 reis contra 4 reis, lá em Gênesis ainda, quando os filhos de... o sobrinho de Ló, que morava em Sodoma e Gomorra, foi levado como escravo por um rei ali, que teve uma vitória ali, e Sodoma perdeu ali, e o sobrinho de Ló foi levado. Aí Abrão juntou lá 318 servos deles que ele tinha, que nunca tinha pegado uma espada, e foram lá e lutaram contra esses 5 reis, e deu a vitória a Abrão. Teve a vitória a Abrão grandemente com 318 homens que nunca pegaram na espada. Deus deu a vitória a Abrão e derrotou esses 5 reis. Aí Abrão estava levando de volta tudo que pertencia para cada rei. Rei de Salém, rei de Sodoma, rei de isso, rei daquilo. Sabe? Abrão falou: não quero nada que é de vocês, a não ser o meu servo, cada um vai pegar o seu esposo de guerra. Mas eu não quero nada, nem um cadarço do sapato de vocês, não quero nada do que é de vocês, para vocês não dizer que enriqueceu a Abraão. Aí veio um rei que era de uma cidade de Salém. Essa Salém hoje é a Jerusalém. Salém. O rei Melquisedeque. Ele era rei de Salém, que é Jerusalém hoje. E esse era um homem justo. Ele era rei e profeta. Ele adorava o Deus Altíssimo. Não era idólatra, graças a Deus. Aí quando ele viu Abraão, ele bateu o olho em Abraão e viu essa vitória que Deus deu a ele. Um homem velho, com 318 servos que nunca pegaram numa espada antes e derrotaram 5 reis. Ele viu que Deus era com aquele homem. Ele trouxe pão e vinho para Abraão, já representando já a Santa Ceia futura, né? Um gesto muito bonito que o nobre fez, e acabou Deus adotando isso. A ceia, pão e vinho. Aí Abraão ali viu que esse homem era sacerdote, um homem justo, temente a Deus. Abraão foi e ofertou o dízimo a esse sacerdote, a Deus. Foi ali que Deus se agradou. Ninguém pediu. O sacerdote não pediu, não tinha isso. Isso é o primeiro dízimo da Bíblia. Está lá em Gênesis, quando ele encontra o rei Melquisedeque, rei de Salém. Abraão oferece o dízimo. Ele podia ter oferecido 1%, ele podia ter oferecido 2%, ele poderia ter oferecido 5%, mas ele ofereceu 10%. Ele podia ter oferecido 50%, 100%, que seja. Mas o mistério do porquê ele ofereceu 10%, você vai entender. Isso não está na Bíblia. Isso é coisa minha. Isso é coisa minha, isso é coisa minha. Isso é coisa que está oculta. Deus revela a um ou outro que quer conhecer. Se você prestar atenção e contar gerações de Adão até Noé, são 10 gerações, com exceção de Enoque, que é a 7ª geração, e Deus tomou para si. E aí por isso que fica a figura do 7. 7 espíritos, 7 castiçal, 7 taças, sabe? O número 7, Deus se agrada. E Enoque era a 7ª geração, andou com Deus tremendamente, foi fiel a Deus, que Deus tomou para ele, esse homem, homem perfeito. Enoque era o 7º. Aí foi chegando até Abrão, né? Ó, Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, o 7º, Matusalém, o 8º, Cameque, o 9º, e Noé, o 10º. Deus chamou Noé para fazer a arca, a destruir, sabe? Aconteceu aquela maldade toda, o mundo estava mal. 10º, Noé. Deus chamou Noé. Aí se você contar Noé, Sem, Alfaxade, Salá, Eber, Peleque, Hel, Seruque, Terá, o pai de Abraão, Terá, o 9º,
Aí Abrão, o 10º de novo. Depois que Deus destruiu aquele mundo que foi extirpada aquela raça, que com a maldade sobremaneira cresceu demais e Deus não se agradou da maldade, exterminou isso. Então começou de novo a nova geração, a geração de homens puros, temente a Deus, que Noé, 10º, começou. Aí até Abraão, ele conta mais 10 gerações. Nossa, de meus antepassados, de Noé, eu sou o 10º. Eu sou a 10ª geração. Isso é na minha cabeça, irmão. Não está na Bíblia, mas eu posso fazer essa alusão e ver que, como ele era um homem estudado, e eles marcavam a sua genealogia para não se perder, Abrão tinha isso, para não se perder, ele fez essa contagem. Eu sou o 10ª geração, então eu vou ofertar a Deus um dízimo a Deus, uma oferta a Deus, conforme a minha geração. Eu sou o 10º na minha geração e eu quero dar ao Senhor 10% de tudo que eu tenho. Deus se agradou tanto que tomou isso como um paradoxo, tomou isso até o dia de hoje, é 10%. Você ganha 100 e você devolve, porque dízimo não se paga. Ninguém paga o dízimo. O dízimo se devolve, 10%. Mas com amor, com carinho, com coração puro, assim como Abrão fez, ofertou a Deus, foi uma oferta espontânea. Ninguém pediu aquilo para fazer aquilo, mas Abrão espontaneamente ofertou a Deus, Deus se agrada. A oferta, o dízimo é assim, é espontâneo, não pode ser forçado. O diácono que está passando com a salva ali, não lê seu pensamento, não lê sua cabeça se você está dando forçado ou não, se está dando por prazer ou por amor. O diácono não vai saber, pega a tua oferta. Mas Deus escaneia sua mente, lembra dos 10 livros? Livro do pensamento, da consciência, maldição, tudo está aqui, ó. Tudo Deus está escaneando na hora da tua oferta, o que você está pensando. E seremos julgados mediante isso que se passa dentro da nossa cabeça. Mas eu queria frisar aqui do primeiro dízimo, como que se originou o dízimo, de por que Deus se agradou tanto do dízimo. Foi por causa desse homem de novo, que se destacou, fez esse lindo gesto ao Senhor, fazendo a contagem. Ele era o 10º, eu sou o 10º na minha geração. Eu quero dar a Deus uma oferta, 10%. Deus se agradou dele também. Quando ele rejeitou as imagens, ele falou, não, isso aqui não pode ser Deus. Isso aqui não me representa. Como que eu vou adorar uma imagem feita por mão de homem? Hoje é feito por computador gráfico, é feito por molde, prensa, plástico, madeira, alumínio, vidro. Os artesãos de vidro fazem ainda soprando o vidro, mas a maioria é impressão 3D, é um molde, é prensa, mas é tudo feito por mãos de homem. Como que eu vou adorar uma imagem feita por mão de homem? Aí Abrão falou, não, tem lá em cima um ser mais superior, um ser especial. Não, isso não pode ser Deus. E Deus viu a intenção do coração dele e por isso o chamou. Se eu e você temos tal intenção, onde que nós podemos se destacar? E se nós destacarmos nessa terra, Deus colocará nós num lugar de honra. Quem sabe pode colocar uma bênção sobre nós, assim como está sobre Abraão. Que seriam benditas as nações da terra, e quem abençoar Abraão será abençoado. E quem amaldiçoar será amaldiçoado. O Brasil é abençoado, porque quando Oswaldo Aranha ouviu Deus, fez o projeto para Israel voltar a ser uma pátria, na votação da ONU, a Argentina deu o voto contra a nação de Israel, a Argentina. E aí deu-se um empate. Houve um empate. Como o Oswaldo Aranha era presidente da Assembleia Geral da ONU e ele criou esse projeto, o diretor da mesa disse, o projeto é teu, você vai decidir então que fim tomará Israel. Você é a favor ou é contra Israel voltar a ser uma nação, voltar a ser uma pátria? Como o projeto era dele, ele falou assim, eu voto sim para que Israel volte a ser uma pátria. Aí nesse dia se cumpre um versículo que foi escrito lá atrás pelo profeta Ezequiel. Ezequiel 37, o vale de osso seco. Num dia só os ossos voltaram a ter tendões, carne e nervo, seus ossos se alinharam. Num dia só uma nação nasceu, 1948. Então o Brasil é abençoado por Deus, porque nós abençoamos Abraão. Nós somos abençoados. E a Argentina caiu nesse caos,
nessa miséria, o seu dinheiro era valorizado. Chegou um dia que o peso era muito mais valioso do que o dólar. Hoje, ele vale menos que R$1. Sabe, hoje, eu não sei como está a cotação hoje. O dinheiro deles hoje, eu não sei se está 17 centavos de real para comprar um peso. 17 centavos, olha, 17 centavos para comprar um peso. R$1,70 você compra 10 pesos. R$17 você compra 100 pesos. A Argentina está num caos porque amaldiçoou Abraão. Amaldiçoou Abraão e Deus pesa a mão. Nós abençoamos Abraão. Graças a Deus o Brasil é abençoado. Mas mesmo assim, por ser um Brasil abençoado, Deus está de olho. Está vendo tudo. Ora, o juízo de Deus cai em determinada região porque a maldade do povo se multiplica e Deus tem que julgar. Juízos de Deus, sabe? A maldade, quando ela alastra demais, Deus pesa a mão. Pesa a mão. Tem vários ministros, agentes de Deus aí. E Deus está vendo tudo e pesa a mão. Né? Mas mesmo assim o Brasil é abençoado, porque nós abençoamos Abraão. E eu continuo orando para que haja paz em Israel e que a bênção da prosperidade, que a bênção de Deus continue pairando sobre Abraão, sobre Israel, sobre os judeus. Que Deus abençoe Israel de Deus. E que Deus abençoe você que está ouvindo esse vídeo. Se gostou, dá o like, compartilha, se inscreve. Deixa sua pergunta aí, ativa o sininho. Se você atingir aí junto comigo aí 1000 inscritos, estará concorrendo aí um relógio folheado a ouro. Obrigado, se gostou, compartilhe e fique com a paz do Senhor. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém.